Bom dia, meus amores. Vamos a mais uma aulinha de português. Hoje nós vamos iniciar a gramática, que é a parte que eu mais amo na língua portuguesa, a parte que eu mais amo da aula de língua portuguesa. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma classe gramatical que é o substantivo. O substantivo é a base, porque a definição de substantivo é o substantivo é todas as palavras que dão nome aos seres. É uma definição clássica que todos nós aprendemos. Vamos iniciar. O substantivo é as palavras que o acompanham: artigo, adjetivo e locução adjetiva. Nós vamos devagar. Hoje nós vamos aprender somente sobre os artigos que acompanham o substantivo, tá bom? Acompanhe a leitura e prestem atenção, por favor. A crônica que você leu começa com a frase: é importante saber o nome das coisas. Releia algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou porque não lembrava o nome do objeto que queria comprar. Lá no texto ele diz: uma coisa pontuda que fecha, pontudo numa ponta, certo? E disse também: é assim, assim, dobra aqui e encaixa na ponta, assim. Bom, a comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nomes às coisas que existem são os substantivos. Então, a definição de substantivos são palavras que dão nome a algo. Esse algo podem ser coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginários. Esse ano, no início do ano, nós estudamos sobre o substantivo simples, composto, comum, coletivo, próprio. Inclusive, foi o assunto da nossa primeira avaliação, lembra? Mas agora nós vamos estudar o substantivo e as classes gramaticais que acompanham esse substantivo. Para começar, nós vamos, antes de falar sobre artigos, adjetivos, nós vamos estudar o gênero de substantivos. Mas como o livro de vocês não fala sobre o gênero de substantivo, não tem uma explicação, só tem a atividade, o que a tia Luza sempre faz? Faz uma explicação, porque eu não resisto, né? Mais forte do que eu. Então, vamos lá. Essa explicação você vai copiar no seu caderno, tá? Para você arquivar aí no seu caderno, para você, quando você for estudar para a prova, você ter por onde estudar. Porque se ficar no vídeo, você não vai demorar para achar. Você pode até encontrar, mas vai demorar para encontrar. Então, copie isso aí no seu caderno. Então, o que é gênero de substantivo? Ao falarmos em gênero de substantivo, é importante sabermos que se trata do quê? Do masculino e do feminino ligado aos seres, como pessoas, objetos, animais, entidades, entre outros. Então, quando eu falo de gênero substantivo, eu estou falando de masculino e feminino. Masculino e feminino das palavras. E os gêneros substantivos são 4 tipos. O primeiro chama biforme. Quando é que um substantivo ele é biforme? Quando há uma mudança tanto no artigo quanto no substantivo, para designarmos o macho e a fêmea. Exemplo: o menino, a menina. O cão, a cadela. O rei, a rainha. Então, o substantivo menino, menina, cão, cadela, rei, rainha são considerados substantivos biformes. Por quê? Porque eu vou acrescentar o artigo antes do substantivo. Para quem não lembra o que é o artigo, são 2 tipos, são os artigos definidos, que são o, a, os, as, e os indefinidos, que são um, uma, uns e uma. Nós vamos rever mais para frente, tá bom? Segundo tipo de gênero de substantivo são os epicenos. Há algumas particularidades em que o substantivo só tem um gênero. Ou ele é masculino ou ele é feminino. O que eu faço? Nós temos que atribuir somente a palavra macho e fêmea para designá-lo. É isso que nós temos que fazer, colocar depois da palavra, depois do substantivo,
nós vamos acrescentar a palavra macho e fêmea. Quando eu tiver que fazer isso, esse substantivo ele é chamado de epiceno. Exemplos: baleia, baleia macho e baleia fêmea. Cobra, cobra macho, cobra fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Onça macho e onça fêmea. Papagaio macho e papagaio fêmea. Tá bom? Esses são os epicenos. Agora nós temos mais um tipo de gênero substantivo. É aquele que possui apenas uma forma, tanto para o gênero feminino quanto para o masculino. Esse tipo de substantivo nós denominamos de comum de dois gêneros. Exemplo: o estudante, a estudante, o jornalista, a jornalista. Para distinguir, nós usamos antes do substantivo um artigo, um adjetivo ou um pronome. Nós temos exemplos aqui. Quando eu uso para designar com artigo, eu tenho aqui o estudante, a estudante, o jornalista, a jornalista. O que vai mudar é somente o artigo, ó. A palavra continua igual. Quando é um adjetivo, eu vou dizer cliente antigo, cliente antiga. Eu vou mudar o adjetivo, mas o substantivo continua igual. Eu vou mudar somente o adjetivo, no caso aqui, antigo e antiga. Outro exemplo. Ele é estudante, ela é estudante. No caso aqui também é um artigo. Perdão, um pronome. Pronome masculino e um pronome feminino. E, por último, não podemos nos esquecer daquele substantivo que não permite nem o uso do artigo para diferenciarmos o masculino do feminino, ou seja, temos que atribuir a mesma palavra para os dois casos. Nesse caso, esse substantivo chama sobrecomum. Exemplo, a palavra pessoa. Então, Marcos é uma pessoa maravilhosa. Pedro é uma pessoa muito sincera. Então, Marcos e Pedro são masculinos, são homens. Porém, eu vou usar a pessoa, o nome pessoa, ele é sobrecomum. Se eu dissesse, por exemplo, Maria é uma pessoa fantástica. Maria é uma pessoa fantástica. A palavra pessoa, ela está aqui se referindo a uma mulher, mas ela não muda a sua escrita. Então, esse nome pessoa é um substantivo sobrecomum. Por quê? Porque eu uso tanto para homens como para mulheres. Escreva no caderno de vocês. E aí, o livro de vocês, ele propõe uma tarefa. A tarefa está na página 55. Então, vocês vão fazer a primeira questão, é sobre gênero de substantivo, tá? Primeira questão, a segunda, a terceira questão, somente, tá? Aqui já é um outro assunto. Então, vocês vão fazer a primeira, a segunda e a terceira questão das páginas 55 e 56, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre substantivos e gênero de substantivos.